Beleza, tá gravando. Bom, então, bom dia, né? Sejam todos bem-vindos. Eu sou a Bárbara, do setor de Pessoas e Cultura da Arte. Eu vi que tem gente aí de fora da arte, então eu vou apresentar um pouquinho a empresa, né? A Arte IT é uma empresa de tecnologia que apoia empresas a ampliarem a capacidade tecnológica através de soluções de software, dashboards, design thinking e alocação de profissionais de talentos, né? E hunt em TI. E esse programa, né, essa reunião que a gente está fazendo aqui hoje chama Art Talks. E é mensalmente que a gente se reúne aqui para compartilhar algum conhecimento através de palestras, né? Então a gente fala sobre diversidade, sobre tecnologia, sobre saúde. Então, N assuntos aí do mercado, a gente se reúne para compartilhar conhecimento e trazer aí convidados internos e externos. E hoje, quem vai compartilhar o seu conhecimento com a gente é a estudante de psicologia, Jéssica Zolin. Ela vai falar um pouquinho sobre saúde mental, a importância de entender ali as nossas emoções e sentimentos. Então, a interação de vocês aqui vai ser super bem-vinda para a gente ter um melhor aproveitamento aí da palestra. Então, liguem o microfone, interajam aí também pelo chat, que eu vou fazer aqui a ponte, né, intermediar aqui a conversa. Mas fiquem à vontade. E, Jéssica, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu passo a palavra para você se apresentar e iniciar aí o conteúdo. Obrigada. Eu agradeço pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Prazer a todos. Meu nome é Jéssica. Como a Bárbara já disse, né? Eu sou estudante de psicologia do 8º semestre. Eu já atuei como coterapeuta em um CAPS da saúde mental do SUS. Então, eu tenho uma bagagem ali de saúde mental, sobre esses temas, né? Especificamente de sentimentos e emoções. E hoje eu vim compartilhar um pouquinho com vocês. Se caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem interromper, vocês podem falar. E no final também eu vou abrir um espaço para caso necessário. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Todo mundo consegue ver? Sim. Tá certo, então. A saúde mental, né, ela é importante. A saúde em geral, ela é importante ser abordada, mas ainda é um tabu para muitas pessoas. Então, eu vou reforçar um pouquinho esse tema e explicar a importância de entender as nossas emoções e os nossos sentimentos. Mas antes de começar, né, explicando o que é saúde mental, eu vou perguntar para vocês, o que vocês consideram saúde? O que é saúde para vocês? Eu considero saúde como bem-estar no geral. Mais alguém? Concordo. Acho que por essa linha mesmo, de bem-estar, né? Uhum. Alguém tem alguma opinião diferente? Concorda? Eu fico no grupo do saúde física e mental, né? Tipo, eu também tenho o ambiente do entorno que envolve, mas eu não sei até que ponto, senão a gente vai adicionando saúde a tudo quase, né? Entra a saúde financeira, entra a saúde, quase tudo vai entrando. Eu acho que é quando tudo está dentro da normalidade. Quando não foge para o negativo, quando não vai para algo que gera dor ou insatisfação. Escreveram aqui no chat. Pode falar. Colocaram aqui qualidade de vida. Uhum. Eu acho que é estar bem consigo mesmo também, com os outros, né? Também entra a saúde mental. Então, a saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, a OMS, ela é definida como um estado de equilíbrio e completo bem-estar físico, mental e social. O que quer dizer isso, né? É uma estabilidade entre o organismo e o ambiente, também chamada de normalidade. Mas daí vocês me perguntam o que seria essa normalidade? Na verdade, a normalidade são vocês quem vão definir. Claro que baseado nos princípios da nossa sociedade, mas a gente precisa entender qual que é o meu estado de normalidade, né? Quando que eu tô bem comigo mesmo?
E agora eu vou perguntar novamente a vocês. E saúde mental? O que vocês acham que é? Será que é a mesma coisa? Será que não é? Qual que é a diferença? Se tem alguma diferença? Difícil, mas eu acho que saúde mental quer dizer, de novo, é o equilíbrio. Eu acho que todo mundo passa em algum instante da vida por algum desequilíbrio. Não tem como você não ser. Você não é pleno o tempo todo, né? Mas eu acho que o pleno tem que vencer de larga proporção em relação às depressões, às ansiedades e tudo mais da vida, né? Saúde mental para mim é você estar na sua funcionalidade, você ser funcional no dia a dia. Você conseguir trabalhar, você conseguir estudar e você fazer o que tem que ser proposto. Então, saúde mental seria ligada a essa funcionalidade das atividades no dia a dia. Colocaram aqui no chat, e acho que equilíbrio 100% não tem, mas é saber passar pelas fases sem ir ao extremos do entusiasmo e da alegria. A Marina colocou e a Kênia contribuiu falando depende do humor do cliente. A saúde mental, ela não foge muito do que vocês falaram. O conceito de saúde, ele se estende para a saúde mental, né? E também o equilíbrio entre o que é interno, as nossas vivências internas, né? E o que é externo, o que está ao nosso redor, as nossas amizades, as nossas relações de convívio, sem que um ultrapasse o outro. Lembrando que todos nós, né, como já falado, passamos por momentos de alegria, de tristeza, só que uma boa saúde mental permite com que a gente faça o uso das nossas habilidades de maneira produtiva e também que a gente possa se recuperar diante do estresse do dia a dia. Então, ter saúde mental é isso, é o equilíbrio, mas sabendo que pode ter, sim, situações desagradáveis, situações que a gente não tá tão bem assim, mas que a gente consegue se recuperar ao longo do dia ou ao longo da fase, né, do período que a gente permaneceu ali triste, abalado com alguma situação. Agora eu vou falar um pouquinho, né, sobre emoções e sentimentos. A gente já entendeu o conceito de saúde, a gente já viu o que é saúde mental, e agora eu vou perguntar para vocês, qual que é a diferença entre as emoções e os sentimentos? Será que tem alguma diferença? Será que não tem? É a mesma coisa? O que vocês acham sobre isso? Eu diria que Bom, eu vou falar o que emoção é eu penso aquilo sobre que... isso. Eu vejo que emoções, eu acho que se refere mais a um estado momentâneo, onde você está sentindo, é uma reação daquilo que você sofreu até uma ação e você teve uma reação sobre algum momento mais passageiro. Agora, sentimento eu vejo algo mais profundo. Às vezes, uma reação de uma emoção sua, ela tem a ver com algum sentimento que você tem. Alguém pode te falar alguma coisa, ou você pode ver alguma coisa que para outras pessoas que têm sentimentos diferentes não vão reagir como você. Então eu vejo que sentimento é algo mais profundo, tem a ver muito mais com até o teu passado, com experiências de vida, do que a emoção, que é aquilo que você externaliza, né? Aquilo que você reage naquele momento. Como você reage no momento de algumas situações. Mas alguém tem alguma opinião sobre isso? Concorda? Discorda? Eu falaria
um pouco ao contrário do que a Jane falou, que a emoção é aquilo que você sente ali na hora, então é o mais entusiástico, né? Seja para o bom e para o ruim. E o que o sentimento é aquilo que fica depois que a emoção passa, né? Então, a emoção vem como um carro, sei lá, te atropelando, e depois o sentimento é aquilo que fica depois que a emoção passa. A Sofia colocou aqui no grupo, durabilidade. Emoções são uma resposta imediata e sentimentos são a partir de um componente cognitivo, uma avaliação e percepção da situação e por isso tem uma durabilidade maior. Bem técnico, né? Psicóloga. Exatamente. As psicólogas Sabe? estão roubando aqui. Não, olharam no Google. Não vale procurar, hein, gente? Mas é No perfeito. chat GPT, né? Mas perfeito. É basicamente isso que vocês falaram. Mas vamos começar pelas emoções. Vocês já assistiram o filme Divertidamente? Vocês conhecem? Já ouviram falar? Já. Melhor filme da Pixar, velho. Nesse filme, a gente encontra 5 emoções que a gente chama de básica, né? A gente tem a tristeza, a raiva, o nojo, a alegria e o medo. Então, o que é emoção? Emoção, a gente fala que é quando aquilo aparece de forma abrupta, né? Uma resposta fisiológica do nosso corpo. Por exemplo, quando o nosso chefe fala, hoje você vai ganhar um aumento. Geralmente, o que aparece, né, a emoção que aparece ali na hora é a de alegria. Tem um outro exemplo que eu gosto muito de dar, que é quando a gente abre a geladeira e sente o cheiro de alguma coisa estragada. Então, a emoção que vem ali na hora é o nojo. Então, é uma resposta fisiológica do nosso organismo. É aquilo que aparece na hora, é aquilo que é momentâneo. Já os sentimentos, eles são algo criados, né? Influenciados por nossos pensamentos, por nossas experiências, por nossos valores, até mesmo pela cultura. Um exemplo que eu gosto bastante de dar é o amor. Ele é um sentimento complexo, né? Que pode ser experienciado de diferentes maneiras. E eu gosto muito de falar também que não é o amor que mantém o relacionamento, e sim a forma da gente se relacionar que mantém ali o amor, né? Que mantém ali aquele relacionamento. O sentimento também pode ser associado e confundido com alguma emoção, porque eles costumam aparecer juntos. Por exemplo, a culpa. Quando eu estou me sentindo culpado por algo, geralmente me vem uma sensação de tristeza. Daí gera aquela confusão. Nossa, o que eu estou sentindo? Será que eu estou sentindo culpa ou será que eu estou sentindo uma tristeza profunda, uma tristeza ali por algo que aconteceu? Então, por isso que é importante a gente nomear e diferenciar o que são as emoções e o que são os sentimentos. É importante a gente lembrar, né, que os sentimentos negativos, eles vão sim aparecer de vez em quando. É normal a gente experienciar esses momentos, né? Porque não tem como a gente estar bem sempre. Só que quando eles se tornam duradouros, a gente precisa se atentar um pouquinho quanto a essa questão. Então, aqui, a gente vai precisar diferenciar o que é uma situação ocasional e o que é um problema crônico. Para a gente diferenciar isso, a gente precisa se atentar a 3 variáveis, que são a duração, a frequência e a gravidade. Então, eu vou explicar um pouquinho cada uma delas. A duração se refere a horas, dias, meses, anos. Quanto isso dura? Quanto isso que eu estou sentindo dura? Será que isso dura horas? Será que isso dura dias? Será que isso é constante? Todo dia eu tô sentindo isso? Faz anos que eu tô sentindo isso? Outra variável, né, é a frequência.
a gente precisa se atentar à constância, se é todos os dias, se é raramente, a gravidade, o quanto isso afeta a minha vida pessoal e profissional. E analisar, né, essas três vai fazer com que a gente entenda um pouquinho mais sobre a gente e entender de fato o que aquilo representa na nossa vida. Para saber se é uma situação ocasional, né, ou se é um problema crônico, ou se está se tornando um problema crônico. Daí agora eu trouxe alguns sintomas de saúde mental, né? É aquele momento onde a gente precisa se atentar um pouco mais se eu tô tendo alguma mudança brusca de comportamento ou de sentimento, né? Alimentação, enfim. Algumas mudanças que são as principais quando a gente tá ali com alguma questão, né, de saúde mental. Então a gente percebe muito as mudanças no humor. Quando alguém fala, nossa, você tá diferente hoje, você tá mal-humorado. Então, se não tiver um motivo para isso, já é um motivo para se atentar. Mudanças no comportamento também, né? Se você é muito falante ou se você é muito retraído e do nada você começa a ter uma alteração ali nesse comportamento. As mudanças no sono. Mudança no sono é o fator assim principal para a maioria das pessoas, porque algumas vão começar a dormir demais, se está com alguma questão, outras vão começar a ter insônia. Mudanças na alimentação também é um fator. Algumas comem demais, outras nem tanto, né? Acaba perdendo o apetite. Mudanças na concentração. Nossa, não estou conseguindo focar aqui no meu trabalho, não estou conseguindo focar nas tarefas que eu preciso fazer em casa, não consigo focar no presente, eu estou sempre com a cabeça longe, ou no passado, ou no futuro. E as mudanças propriamente ditas, né, no desempenho do trabalho. Nossa, eu tenho uma função aqui para exercer, mas eu não estou conseguindo exercer ela. Por que eu não estou conseguindo, né? O que está acontecendo comigo? Mas claro que também tem outras questões, como mudanças na memória, na energia, na tomada de decisões, de se relacionar com outros. Às vezes, anotar quando a gente percebe alguma mudança diferente em nós mesmos, né, é essencial para a gente poder identificar uma possível causa daquilo, né, e se atentar na hora de buscar ajuda. É normal a gente ter, por exemplo, uma discussão familiar e isso nos afetar individualmente. Às vezes isso atrapalha nosso desenvolvimento no trabalho, altera nosso sono, muda o nosso comportamento, o nosso humor. Mas sabemos que aquilo é algo pontual, tem um motivo por detrás. É diferente de quando quando não acontece algo, né? E aquilo se torna constante, sem ter uma causa definida. Então é importante a gente anotar mesmo, pensar, nossa, hoje eu tô diferente daquilo que eu me considero bem, aquilo que eu me considero normal. Por quê? O que aconteceu? Então, criem esse hábito, né, se possível, de anotar aquilo que a gente sente, porque é importante a gente dar nome ao que a gente sente, ao que a gente tá colocando para fora, né, ou não está colocando para fora. Então, eu trouxe algumas técnicas para aliviar o estresse e a ansiedade. Claro que se alguém tiver alguma questão que já é cronificada, pode ser que essas técnicas, né, que essas dicas, talvez não resolvam ali na hora, mas para alguém que está presenciando uma situação de estresse, uma situação de ansiedade momentânea, pode ser que alivie. Não sei se vocês conhecem alguma dessas técnicas, se já ouviram falar. Alguém conhece alguma? Não. Eu já ouvi falar da terceira, de focar no aqui e agora e mencionar os objetos, mas de uma forma diferente, nomeando os sentidos também. Não sei se seria essa. Uhum. Então, vamos lá.
A primeira que eu trouxe, né, seria desenhar os números com a ponta do nariz. Então, imagina que na frente de vocês tem uma tela, uma lousa, algo que vocês consigam escrever. E a ponta do nariz de vocês é um giz, é um lápis, uma caneta. Então, vocês vão respirar, porque a respiração é importante, porque quando a gente está estressado, quando está ansioso, a gente esquece de respirar ou respira de uma forma que não é a mais adequada. Então, a gente precisa respirar, imaginar essa lousa na nossa frente, essa tela, e desenhar com a ponta do nariz os números de 0 a 9. Eu não vou fazer todos os números aqui com vocês, né? Eu recomendo que vocês tenham um espaço para poderem fazer isso. Escolhe um cantinho mais quieto em casa, né? Mais algum lugar que você se sente mais acolhido, né? E utiliza dessa técnica. A segunda, eu não tenho aqui no momento, né? Que seria uma bolinha de tênis. Mas seria pegar uma bolinha de tênis ou algo que dê para massagear o braço, as costas, né, as pernas, para aliviar um pouco dessa tensão, desse estresse. Eu não recomendo aquelas bolinhas que tenham algumas estruturas, né, porque pode ser que machuque o corpo, então por isso eu dei a dica da bola de tênis. Mas vocês podem adaptar com o que tiverem em casa. Daí, para massagear as costas, né, procura uma parede lisa, que não tenha tanta aspereza, né? Coloca a bolinha atrás nas costas e vai massageando com a bolinha, para que alivie um pouco a tensão daquela região, porque muita gente, quando tá estressado, quando tá numa situação ali desafiadora, costuma a tensionar, né, os músculos que a gente tem aqui ao redor do pescoço, ficar com algumas dores nas costas. Então, acho que essa dica é bem legal se vocês tiverem um objeto para fazer isso. A terceira seria focar no aqui e agora, dizendo nomes de objetos ao seu redor. Então, como seria isso, né? Quando a gente está ansioso, quando a gente está estressado, é mais ansiedade mesmo, né? A gente não consegue focar no presente, a gente fica focando muito no futuro, o que vai acontecer. E o estresse também, pode ser que tenha isso, de, nossa, eu preciso resolver uma coisa no futuro, né, que vai gerar uma situação estressante, daí a gente já fica estressado ali no momento só de pensar. Então, focar no aqui e no agora, né, é para a gente poder se concentrar de fato no nosso presente, no que a gente está fazendo de fato no momento. Então, por exemplo, aqui ao meu redor eu tenho o meu monitor, eu tenho minha webcam, tenho uma impressora aqui do meu lado, tenho meu teclado, mouse. Então, eu vou olhar para esses objetos, sempre respirando, né? Porque é importante essa respiração em todos os exercícios e falar o nome deles. Respira e fala monitor. É algo que eu estou vendo e é uma maneira de eu conseguir me conectar com o agora. Tem também outras técnicas, né? Mas essas acho que são as principais, acho que dá para todo mundo adaptar. E são fáceis, né? Dá para fazer no dia a dia de cada um de vocês. Mas aí vocês me perguntam, onde e quando buscar ajuda, né? Se você está experimentando sintomas de saúde mental que estão interferindo em sua vida diária, é importante buscar a ajuda de um profissional. Às vezes, não querer buscar ajuda por algo que eu estou sentindo, por algo que já está se cronificando, também é um alerta para buscar ajuda. Eu vou dar alguns exemplos, né, de situações que podem levar à questão de saúde mental. Um deles é o estresse, como eu já comentei antes, né? O estresse, ele é uma resposta natural do nosso corpo a situações desafiadoras, ameaçadoras. No entanto, quando esse estresse ele é cronificado,
ele pode sim levar a problemas de saúde mental, como a ansiedade, a depressão, a insônia. Outro fator, a gente pode se dar também aos traumas, porque eventos traumáticos, né, como violência, perda, podem sim aumentar o risco de desenvolver problemas de saúde mental se não tratados, se não trabalhados. As doenças físicas, algumas doenças físicas como doenças cardíacas, diabetes, câncer, entre outras, né, podem causar sim também problemas de saúde mental. Fatores genéticos, eles também podem desempenhar um papel importante, né? Porque a depressão e o transtorno bipolar são exemplos de transtornos que podem ter causas genéticas e fatores ambientais, como renda, discriminação, né? Principalmente com pessoas LGBT, racial, violência, também são fatores de risco para desenvolver problemas de saúde mental. Mas quais são, né, os benefícios de buscar uma ajuda profissional para trabalhar esses problemas, essas questões de saúde mental? Então, eu vou citar alguns, eu vou citar 3, né, que eu acredito que são os principais, que seria melhorar o bem-estar, a terapia ou os medicamentos, né, eles podem ajudar o bem-estar geral de uma pessoa, reduzir os sintomas de ansiedade, depressão e outras questões de saúde mental. Melhorar o funcionamento, né? Pode ajudar a melhorar o nosso funcionamento no trabalho, nas relações pessoais, em casa. Prevenir problemas mais graves também, né? A terapia, os medicamentos, eles podem ajudar a prevenir o abuso de substâncias, doenças físicas, porque a saúde mental e a física, elas estão muito conectadas. Por exemplo, eu tenho algo físico e aquilo vai mexer com o meu emocional. Como eu disse antes, né, o câncer é uma questão que pega muitas pessoas nessa questão de ter alguma coisa relacionada com a saúde mental, porque realmente mexe, né? A pessoa não está preparada para receber aquela doença, na verdade ninguém está, né? Então vai afetar, assim, bastante o emocional. Então eu coloquei também alguns canais de ajuda, não sei se vocês conhecem, né, o CVV, tem também o site, mas aqui eu coloquei apenas o número, que é 188, tem os prontos-socorros, e tem os centros de atenção psicossocial, que são os CAPs. Os CAPs, eles são divididos por região e também por especificidade. Tem o CAPS-AD, o CAPS, que é para transtornos moderados a grave, e tem também o infantil. Então, esses são os 3 principais canais de ajuda que a gente pode estar encontrando, né? Então, é importante, sim, a gente reforçar essa busca por ajuda. É necessário, né? Porque quando não trabalhado alguma questão, quando não falado, quando não colocado para fora e quando não nomeado corretamente, a gente pode desenvolver coisas maiores, né? E coisas não tão agradáveis. Então, é basicamente isso que eu queria trazer para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, vocês podem estar me perguntando. Eu também deixei o meu Instagram aqui, porque nele eu acabo colocando mais publicações, né, relacionadas à saúde mental. Eu relaciono elas com a cultura pop, porque é algo que está ali no meu cotidiano. E é algo que eu quis trazer para a psicologia, porque através da cultura pop eu posso aproximar mais pessoas e trabalhar com mais públicos para falar sobre temas que são importantes para a nossa sociedade. Legal, obrigada, Jéssica. Bom, alguém tem alguma dúvida, pessoal? Eu acho que é importante a gente falar também, como a Jéssica comentou no começo, né, em relação ali à saúde.
como a saúde ser basicamente ali também a ausência de doença, né? Então, a gente atuar com prevenções antes de, enfim, ao ponto de virar ali algum transtorno, né? Ser algo mais patológico no futuro. Então, não só esperar em algum momento que, assim, eu quero me conhecer, né? Autoconhecimento, acho que é a palavra que define bastante essa questão de se entender, né? Como a Jéssica trouxe da questão das emoções, dos sentimentos, entender o que eu estou sentindo naquela hora. Isso aqui que eu estou sentindo, ele tem uma durabilidade maior ou não? E não só para vocês, né? As pessoas ao redor, né? Na nossa família, nossos amigos. Tá com esse olhar atento também para a saúde desse modo, né? Não só para a gente, mas também para quem está ao nosso redor. E buscar sempre ajuda, né? Que acho que é legal. Uma coisa que eu tenho feito também, das dicas ali que a Jéssica passou para, tem algum momento que eu estou mais ansiosa, mais estresse. Uma coisa que funciona muito para mim é escrever. Então, assim, eu estou sofrendo aqui por uma coisa que vai acontecer semana que vem. O que que eu faço? Eu faço um calendário à mão, assim, ó, sábado, domingo, coloco os dias, vou fazendo bolinha, assim, nos dias que eu tenho esses compromissos que estão me deixando ansiosa, e eu coloco ali para me preparar. Eu tenho que fazer isso antes, porque eu preciso me concentrar no agora, né? Não ficar ansiosa ali sofrendo pelo futuro, né? Deixa para a Bárbara do futuro sofrer depois. É Então, é muito uma coisa que necessário. resolve. Muito Sim. necessária essa questão de escrever, porque também é uma forma da gente colocar para fora, da gente tá entendendo um pouco o que tá sentindo, né? E nomear de fato. Porque se a gente guarda só pra gente, não externaliza, né, de alguma forma, pode ser que acabe ficando pior essa situação. Isso, exatamente. E é uma forma também de organizar os nossos pensamentos, né? Porque fica aqui na cabeça, né? Fica aqui as nuvens, assim, de coisas para a gente fazer, de palavras, de sentimentos que a gente está sentindo, e a partir do momento que a gente põe num papel, por exemplo, ou externa isso de alguma forma, seja falando, né? É mais fácil para a gente se ouvir também e organizar esse pensamento, né? Eu queria saber se alguém tem alguma outra técnica que vocês fazem aí que ajudam vocês a lidarem aí com alguma ansiedade, alguma situação aí estressora. Alguém tem alguma coisa para compartilhar? Eu tenho. Legal. Hans, não ri, Hans. Você me Conta conhece. pra gente. Eu concordo com tudo que a Jéssica falou. Eu acho que a gente tem que se preocupar, sim, com a nossa mente, com o nosso físico, porque o ser humano ele é composto não apenas de corpo, mas ele tem um corpo, ele tem uma alma e ele tem um espírito. O corpo, realmente, a gente consegue tratar com medicamento, que é o físico. A alma, a gente consegue tratar com terapia, porque ali encontra nossas emoções, os nossos sentimentos. Mas nós temos um lado muito importante, que é o espírito. E ali a gente também tem que tratar. Então, a gente tem que buscar essa ajuda espiritual. A gente tem que estar conectado com Deus, porque é através disso que nossas emoções, a gente consegue se encontrar muitas vezes, porque um ser humano pode ajudar o outro ser humano, mas pelo menos eu tenho uma experiência vasta até com Deus, e Ele tem me ajudado muito nas minhas conversas, no meu desabafo, porque Ele sabe mais de mim do que eu mesmo me conheço. Então, às vezes nós temos algumas revelações do Espírito que nos abrem os olhos para enxergar o nosso próximo, para que a gente possa abrir o nosso coração e entender a dificuldade do outro e a nossa dificuldade também. Então, eu acho que é um conjunto que é importante na nossa vida. Nós não podemos abandonar nenhum lado. Nós temos que cuidar dos três: a alma, o corpo e o espírito. Alma, quando eu falo alma, eu falo mente, tá? Emoção, tudo que compõe esse conjunto. Então, isso me ajuda muito. E eu tenho levado isso para minha vida e tem dado certo. Tenho aprendido a lidar com tudo isso. Ai, que legal, Jane. Obrigada por compartilhar. Acho que é isso também, né? É a gente encontrar coisas que fazem a gente bem, né? Que vão trazer um conforto pra gente, que a gente se sente em paz, né? Acho que quando a gente fala ali desse ponto de equilíbrio, é isso também, né?
Acho que o Antônio, quem está com a mão levantada, pode ficar à Isso. vontade. Bom dia, pessoal. Eu estou em pleno acordo com o que a Jane trouxe e na minha vida eu sigo isso, né? Como, em primeiro lugar, para mim é o espiritual, tá? Porque a gente tem que estar em profundo equilíbrio e conexão com o espiritual. Aí depois vem o físico, né? Então, no meu dia a dia, quando eu levanto, já faço minha reza, minha oração para que o dia seja bom, né? Rezo pelos próximos aí que estão ao meu redor, né? E sigo em frente o dia a dia, né? Então, para mim, o espiritual é em primeiro lugar, né? De tudo na minha vida. Sempre trago isso e tem dado muito certo, né? Tem os momentos ruins, claro, aqueles momentos mais pesados, né? Mas acho que a gente tem que parar, não ficar só envolvido naquela tarefa ou naquilo que você está fazendo, mas dar uma parada, dar uma respirada, pedir força para o espiritual, que tenho certeza que vem. Para mim, tem dado muito certo. Obrigado, Jéssica, por compartilhar. Eu acho que é fundamental essa saúde mental, né, para que a gente possa levar o nosso dia a dia, não só no profissional, mas no pessoal e na vida. Isso. Legal, legal, Bruno. Obrigada por compartilhar. Imagina. Legal, pessoal. Mais alguém? Alguma contribuição? Tem uma mão levantada aí. Deixa eu ver. Sou eu. Tem Sou eu que levantei a mãozinha. Então, pessoal, eu posso falar bastante de ansiedade, né? Eu já dei alguns depoimentos aqui algumas vezes sobre a questão da ansiedade. E hoje uma coisa que me faz muito bem, que eu brinco, até quando eu começo a ficar muito ansiosa, coisas que eu faço, tá? Eu tenho vida pessoal, vida social, tem, né, vida pessoal, que é social, tal, tem a família e tem o trabalho. Coisas que eu faço post-it por tudo quanto é lado. Eu gosto de usar meio um estilo Kanban, do que eu tenho tudo que fazer. Aí eu entro na técnica do AA, que eu acho perfeita. Um dia de cada vez. Então é uma coisa de cada vez. Pega aquela, termina aquela. Porque quando você tenta fazer tudo ao mesmo tempo, isso, para quem tem ansiedade, aumenta 1000 vezes mais. Tá? Então, assim, eu me organizo, ponho tudo em calendário também, como a Bárbara estava falando de calendário. Ponho tudo no calendário para eu ter bem a visão de compromisso pessoal, de compromisso de trabalho. Eu uso tudo um mesmo planner, né, para eu poder ter uma visão geral de tudo que eu tenho, nos horários que eu tenho. E isso tem ajudado a diminuir a minha ansiedade e também a não esquecer nada. Então é isso, eu acho que a gente fazer coisas que a gente gosta, eu sou uma pessoa que ama música, então ouvir uma música, e o exercício de respiração, que eu também acho fundamental. Quando você percebe que você está começando a ficar ansioso, você já começa. Inspira, solta pela boca. Esses dias minha sobrinha estava rindo de mim, porque ela estava nervosa com não sei o que. Eu falei, vamos respirar. Aí ela começou a rir, porque ela estava ouvindo eu fazer a respiração. Eu falei, não é para você rir, é para você fazer junto. Então, assim, são coisas que eu acho que ajudam um pouquinho aí e a gente tem que estar sempre atento à saúde mental, porque não é brincadeira. Tem muita gente que fala que é frescura, que é isso, que é aquilo, só sabe quem já teve. Quem não teve, desculpa, mas nunca vai entender. E então que seja pelo menos empático. Isso aí, pessoal. Obrigada, Paty, pela contribuição. Acho que o Pablo está com a mão levantada também, né? Isso. Bom dia, pessoal. Eu vejo que assim, a saúde emocional, né, quando a gente está falando, eu vou falar um pouco de saúde emocional. Quando a gente está doente, a gente passa por algum processo para que a gente seja curado e aí a gente volte à normalidade, né? E falando um pouco sobre saúde emocional, eu fui uma pessoa que na minha infância eu passei por 3 traumas terríveis, que foi abandono, abusos sexuais e abusos morais, enfim. Então eu cresci de lares em lares, eu passei sobre abusos sexuais na infância, então eu tive uma dificuldade de curar essas partes emocionais. E hoje eu ministro algumas palestras sobre curas emocionais em virtude do que eu passei na infância, do que eu sofri, do tanto que eu sou curado hoje.
E eu desenvolvi uma técnica que, na verdade, é utilizada hoje na medicina, que é a identificação, diagnóstico, tratamento e cura. Né? São 4 passos para você ser curado emocionalmente e reestabelecer a saúde emocional. Né? Então, identificação, você tem que identificar que você precisa ser curado. O diagnóstico, você precisa saber a origem da tua ferida, da tua dor, daquilo que está te magoando. Né? O tratamento que você precisa fazer para então ser curado. E aí você restabelece a saúde emocional. Né? Então, eu consigo falar das coisas do meu passado, das coisas que eu sofri, do que eu passei, de uma forma tranquila, porque eu cheguei numa cura e numa saúde emocional muito boa, graças a ter esses pensamentos, a ter essa visão de cura na minha vida. Então, eu acho que para a gente ter uma saúde emocional bem estabilizada, a gente precisa realmente entender que a gente primeiro precisa ser curado daquilo que a gente está sofrendo, né? Então, é só isso que eu queria compartilhar com vocês, um pouquinho. Então, é isso. Obrigada pela contribuição, Pablo. Pode ser um Art Talks, ele já dá palestra. Ele É pode verdade. Já anotei aqui no meu caderninho. falar um Pode pouquinho ser, mais pode aí ser. pra gente sobre... Podemos marcar, com certeza. Ah, legal. Vou te chamar depois, então. Sim, mas acho que a Giane está com a mão levantada. O meu é rapidinho, só que eu lembrei de um tema muito importante que me ajudou muito. Eu não sei se, com certeza, a Jéssica conhece, quem está na área da psicologia vai conhecer também, mas a gente conhecer o nosso temperamento, porque ele ajuda muito a entender por que você é assim. Não que só o temperamento, e nem todos têm só um temperamento, mas tem sempre um temperamento na nossa vida que predomina. E aí, quando você começa a estudar um pouquinho mais, eu acho que é um tema bem interessante, viu? Para a gente até colocar aqui nas nossas lives aqui, para as pessoas terem conhecimento dessa informação. Porque quando você conhece qual é o seu temperamento e você vê as características dele, você vai começar a entender por que você é assim e por que o teu irmão é diferente, por que o teu colega de trabalho é diferente. Cada um tem as suas características e reage de maneiras diferentes, porque às vezes a gente se culpa. Por que eu sou assim e o fulano não é? Por que para mim isso tudo bem e para ele não? Ou para mim isso me machuca, eu não gosto disso. E para ele não é nada. Ou ele trata daquela maneira com tanta facilidade. A Patrícia falou de uma coisa importante desse sofrimento que ela teve, ou tem algumas vezes, com ansiedade. Ela pode questionar por que eu sou tão ansiosa e, de repente, a própria irmã dela ou irmão, se tiver, não é. Então, isso também tem a ver com o nosso temperamento, a forma que a gente lida com as situações. Isso me ajudou muito. Quando eu comecei a entender e trabalhar o meu temperamento, me ajudou muito. Porque de trator eu passei a um caminhãozinho mais leve, uma caminhonete. Então, ficou mais suave para mim. Eu acho que essa é uma boa dica também, quando a gente quer melhorar a nossa mente, o nosso comportamento. É isso. Legal, Giane. Obrigada, viu? O E Paulo... não tenham preconceitos com remédio. Eu sempre falo isso porque eu era uma pessoa que tinha preconceito com remédio, sofri muito a minha vida inteira porque não queria tomar remédio, porque falavam que era remédio é coisa para louco, que remédio é não sei o quê. Enfim, aí aparece uma reportagem de um maluco que matou alguém, tomava remédios psiquiátricos. Eu não sei por que as pessoas fazem isso dessa forma. Mas, assim, provavelmente a pessoa que matou alguém e que tomava remédios psiquiátricos, ela não estava tomando os remédios dela, muito provavelmente. Tá? Então, assim, não tem um preconceito com remédio. É como qualquer doença. Tô tendo um problema agora, preciso fazer uso disso agora, ok. Não precisa ser para sempre, se isso te confortar. E não tenho preconceito, porque eu tive por muito tempo, e se eu soubesse que se eu tivesse feito um tratamento lá atrás e não tivesse... Porque assim, meus pais são mais antigos, tal, então tem aquela coisa,
psiquiatra, né, não sei o quê, vai tomar remédio, vai ficar dopada. Não fiquei dopada nem por um momento. O meu médico fez um tratamento comigo que não alterou em nada a minha personalidade, muito pelo contrário, eu só consegui ficar mais confortável com aquilo que eu sempre queria ser e que às vezes não conseguia. Então, assim, não tenham preconceito. Se precisar de psiquiatra, procurem um psiquiatra, eles não são nenhum bicho de 7 cabeças. E terapia, né? Eu sou a maior incentivadora aí da terapia, e se alguém quiser um contato, eu dou da minha terapeuta, que ela é maravilhosa, e vamos lá, gente, vamos que vamos. Concordo plenamente, viu, Paty, com você, viu? Eu acho que tem que procurar ajuda, tem que se medicar não, né? Tem que tomar medicamento se for preciso, que é uma doença normal, como qualquer outra. E foi o cardiologista, Jane, que me abriu os olhos para isso. Ele falou assim para mim, tá, se você tivesse diabetes e você precisasse tomar um remédio, você não ia tomar? Aí ele começou com várias doenças, até que eu cheguei à conclusão de que realmente ele tem razão. Ele falou, é um tratamento como qualquer outro. Exatamente, eu concordo. Terapia é ótimo, é ótimo. Eu já vi resultados excelentes com pessoas que fizeram terapia. E essa conversa de gente louca, quem não é? Não é? Aliás, tem algumas pessoas loucas que eu prefiro a loucura de algumas pessoas do que algumas que se dizem Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. A primeira coisa é a gente aceitar e entender, que nem o Pablo falou, você identificar a origem, o que está acontecendo, o porquê que está acontecendo, e busca. Nossa, gente, a gente vai ter uma qualidade de vida excelente. É para nós Pablo, mesmo. terapia é maravilhoso mesmo. É isso aí. Todo mundo devia fazer, sabe? Independente de achar que tem problema ou não, devia fazer. Porque todo mundo tem, no fundo, alguma coisa que não conta para ninguém. Mas o grande desafio é você descobrir que você precisa. Esse passo que é o complicado. Porque na hora que você se dá conta, aí você ou toma remédio ou não toma, ou X. O problema é quando você se nega ou você não identifica que você tem um problema. Eu acho que esse é o mal que a gente tem na maioria das vezes, é identificar que você precisa de fazer alguma coisa, que seja escrever no papel até tomar remédio. Eu vou puxar um pouquinho o gancho desse tema. Esse preconceito, né, ele está enraizado muito historicamente, né, porque antes tinha aquele nau dos loucos, depois foram os manicômios. Então, assim, pessoas que nem precisavam de fato estar ali, estavam. Daí hoje a gente tenta desconstruir um pouco essa questão, né? Porque hoje o tratamento está muito mais moderno, não tem mais aquela questão de antigamente. Os manicômios foram fechados, né? Tudo bem que a gente ainda tem alguns hospitais de custódia, mas o funcionamento deles está com uma forma diferente. Mas ainda assim, muitas pessoas têm essa negação de procurar ajuda por conta desse enraizamento que a gente tem. E como o Hans ele comentou, né, é muito difícil também a gente identificar quando a gente precisa de ajuda. Então, por isso, essas técnicas, né, de escrever ou de começar a nomear, né, o que a gente sente, as reações que a gente teve, refletir mais sobre as nossas ações, nossos comportamentos, é importante para conseguir tentar identificar. E uma coisa também que eu falo sobre né, fazer terapia, psicanálise, essas coisas, não desistam no primeiro que você for. Eu, por exemplo, fui num psicanalista daqueles freudianos que você deita no divã, para mim era horrível aquilo. O cara ficava sentado lá, não falava nada comigo, e aí eu não queria falar nada, eu comecei a ficar mais ansiosa ainda de ir lá do que de não ir. Aí ele fazia assim para mim, e eu falava, meu Deus, o que eu vou falar com esse homem hoje? Então, foi horrível para mim, mas pode ser muito bom para outras pessoas. Então, não desistam se uma técnica não for boa para vocês. Exato, isso a Paty falou bem importante, porque a minha terapeuta era psicanalista, do divã freudiana.
E para mim foi muito bom, funcionou. Então, eu já ficava apavorada, só de É. pensar que eu tinha que ir falar com aquele homem que eu não queria falar nada, e ele não puxava um assunto. Eu ficava bem isso. desesperada. Então, para cada um funciona de uma forma. A Sim. minha, hoje em dia, ela se baseia por Roger, né? Acho que é Roger o nome do cara lá. Então, assim, uma coisa mais, né? A gente conversa e tal. Me deu super bem, é super tranquilo para mim. E não achem que o psicólogo vai te dar receita de bolo, porque não dá, viu? Porque todo mundo vai e acha, vai falar tudo que eu tenho que fazer. Não é assim que funciona, não, gente. Muito bom, eu adoro, eu sou suspeita. Seria bom. Pois é. Então Se realmente tivesse a fazer a receita, gente... né? É realmente fazer a gente pensar sobre aquilo que a gente está sentindo, né? E sempre enfim, falar sobre saem isso. coisas novas. Eu, por exemplo, já tenho um bom tempo de terapia. Outro dia falei uma coisa para minha terapeuta que eu até falei, mas eu nunca te falei isso? Ela, não. E aí foi uma coisa que foi, assim, libertadora. Eu não era essa pessoa que fala aqui do jeito que eu tô falando agora. Eu falava assim só com quem eu conhecia. Imagina eu falar tudo isso em público. Nossa, eu passava mal. Então é isso, pessoal. Vale a pena, viu? Vale a pena. Você se sente melhor. O sofrimento não é para ninguém. Ninguém precisa ficar o tempo com sofrimento, porque é muito ruim. Exato. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma coisa para contribuir? Acho que eu gostei bastante aqui da interação do pessoal, das contribuições. Acho que trouxe bastante reflexões aqui para a gente, né? Para a gente começar a realmente pensar, né, nessa questão de saúde mental, porque a gente está muito direcionado para a saúde física, né? Eu vou ao médico, eu faço check-up lá todo ano para saber se eu estou bem, né, em relação a qualquer tipo de doença, né? Faço exame de sangue, vou no cardiologista, tudo, mas e aí, né? Saúde mental, né? Como que tá aí? É bom a gente ter um olhar também mais cuidadoso também, tá passando aqui com a gente, né? Sentimento, emoção, enfim, as nossas relações, porque a gente cai em sociedade, né? A gente tem relações sociais aí a todo momento, né? Seja na família, no trabalho, na faculdade, enfim. E o quanto a saúde mental também pode afetar essas relações, né? Então, também ter o cuidado com o outro e a gente buscar esse cuidado com a gente mesmo também, né? Bom, não sei se a Jéssica quer fazer alguma consideração final aí, e a gente já pode ir encerrando, então, se não tiver nenhuma outra dúvida. Acho que é importante também complementar a sua fala, que a saúde emocional, né, quando a gente não tá bem emocionalmente, também afeta o nosso físico, né? A gente fica mais recluso ali, às vezes a gente não quer sair do quarto. Então, sim, é importante buscar ajuda, tentar romper essas barreiras, né, esses preconceitos, porque assim, a gente tá buscando ajuda tanto quanto se fosse uma questão física. Tudo bem que a gente não consegue enxergar algumas coisas por ser emocionalmente, por ser algo que está dentro de nós, né? Mas é importante a gente buscar ajuda para isso também. Perfeito. Bom, então a gente pode ir encerrando. Obrigada, Jéssica, pela contribuição, pelo conteúdo. Obrigada, pessoal, também pela participação, por ter interagido aqui com a gente. Responda o meu formulário, por favor. E depois a gente se vê, né, no próximo Art Talks, no mês que vem. E qualquer dúvida em relação na Health Zen Club, a gente está à disposição. E acessem também o Instagram da Jéssica, não consigo falar. Psicologizando-se. .si. Que ela também tem conteúdos ali sobre saúde mental, enfim, de uma forma aí mais fácil, mais didática. Então, acessem também, que vai ser muito bom, tá? Bom, obrigada, então, pela participação de vocês. Pessoal, bom dia. Um bom almoço para vocês. Bom dia. Agradeço pelo convite. Obrigada. Pessoal, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada, Obrigada, Jéssica. Jéssica. Tchau, tchau. Tchau.